Meu irmão, minha irmã, povo amado de Deus, respire fundo. Sinta a atmosfera deste lugar. Sinta a presença que já se move entre nós. Hoje não é um domingo qualquer. Hoje é um marco zero. Hoje é o domingo de restauração. O céu sobre a sua vida não está apenas azul. Ele está rasgado. E as portas que pareciam emperradas, seladas pelo tempo, pela dúvida, pela adversidade, hoje rangem sob um comando divino. Efatá. Hoje é dia de céus abertos e portas destrancadas. Uma unção poderosa desce sobre este lugar. Uma unção de rompimento. Uma unção que desfaz nós, que quebra cadeias, que alinha o seu destino com o propósito eterno de Deus. Talvez você tenha chegado aqui arrastando correntes invisíveis. Talvez o peso do mundo tenha curvado seus ombros. Talvez o silêncio de Deus tenha parecido ensurdecedor nos últimos tempos. Mas eu declaro profeticamente, o tempo do silêncio acabou. O tempo da mudez espiritual, emocional e financeira está terminando agora. Uma voz retumba desde o trono da graça, uma voz que ecoou pela primeira vez de forma audível lá na Decápolis, quando Jesus encontrou um homem surdo e gago. Essa mesma voz ecoa hoje diretamente ao seu espírito. Efatá, abra-se. Prepare-se para testemunhar o impossível, se tornando a sua realidade. Deixe o seu efatá e sua intenção de hoje nos comentários e comente de onde está assistindo esta transmissão de poder. Vamos mergulhar juntos nas águas profundas desta palavra. Efatá. Uma palavra tão curta, tão simples na sua forma, mas carregada de um poder explosivo, um poder criativo, um poder restaurador que emana diretamente do coração de Deus. Encontramos este momento singular no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Jesus retorna da região de Tiro, passa por Sidom e chega ao mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. E ali, naquele território gentílico, um lugar de mistura, talvez um lugar onde a esperança já tivesse se esvaído para muitos, trazem a ele um homem. Pense neste homem por um instante. A Escritura diz que ele era surdo e tinha dificuldades para falar, provavelmente um gago, alguém com um impedimento severo na comunicação. Imagine a vida dele, um mundo de silêncio imposto, incapaz de ouvir a voz dos seus amados, o canto dos pássaros, a música que alegra a alma, incapaz de ouvir as boas novas, os ensinamentos, as palavras de encorajamento. E mais do que isso, incapaz de expressar plenamente seus próprios pensamentos, seus sentimentos, suas necessidades. A comunicação, essa ponte essencial entre as almas, estava quebrada para ele. Quantas frustrações ele deve ter acumulado. Quantas vezes se sentiu isolado, incompreendido, à margem da sociedade. Quantas portas se fecharam para ele simplesmente por causa da sua condição. O mundo ao redor dele seguia em frente, com seus sons, suas conversas, suas oportunidades, mas ele estava preso em uma bolha de silêncio e dificuldade. Quantos de nós, hoje, nos sentimos assim em alguma área da nossa vida? Talvez não seja uma surdez física, mas uma surdez espiritual. Você ora, mas não ouve a resposta. Você busca direção, mas só encontra o silêncio. Você lê a palavra, mas ela parece não falar mais ao seu coração como antes. O céu parece de bronze sobre a sua cabeça. As promessas parecem distantes, ecos de um passado de fé que se perdeu na névoa da rotina e das lutas. Você está espiritualmente surdo, incapaz de discernir a voz suave e poderosa do Espírito Santo guiando seus passos. Ou talvez a sua luta seja com a mudez. Não a física, mas a incapacidade de declarar a sua fé, de liberar a palavra de vitória sobre a sua própria vida. Você vê a tempestade, sente o medo, e a sua boca se cala. Você sabe que deveria profetizar, declarar as promessas de Deus, repreender o inimigo, mas as palavras não saem. Ou quando saem, são palavras de dúvida, de murmuração,
de derrota. Você se tornou espiritualmente mudo, incapaz de usar a arma mais poderosa que Deus lhe deu, a sua voz, alinhada com a palavra dele. Talvez seja uma mudez emocional, a incapacidade de expressar o que sente, de construir relacionamentos saudáveis. Talvez seja uma mudez financeira, onde as ideias não fluem, os projetos não se verbalizam, as oportunidades não são articuladas. Este homem de Decápolis representa cada um de nós que, em algum momento, se sentiu bloqueado, limitado, incapaz de ouvir ou de falar como deveríamos no reinado espiritual, emocional ou material. Ele representa as áreas da nossa vida que parecem ter um defeito de fabricação, uma limitação intransponível, uma porta que teima em permanecer fechada. Mas veja a beleza deste quadro. O texto diz: trouxeram-lhe um homem surdo. Alguém o trouxe. Alguém teve fé por ele. Alguém acreditou que Jesus poderia fazer o que ninguém mais podia. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém orou por você. Alguém te convidou. Alguém intercedeu para que você estivesse debaixo desta palavra. Ou talvez você seja essa pessoa intercedendo por um filho, por um cônjuge, por um amigo que está preso nesse ciclo de surdez e mudez espiritual. A fé coletiva, a força da comunidade, o poder da intercessão movem o coração de Deus. Nunca subestime o poder de trazer alguém à presença de Jesus. E o que Jesus faz? Algo extraordinário, pessoal, íntimo. Marcos 7:33. Jesus, tirando-o da multidão, à parte. Essa parte é crucial. Jesus não faz um espetáculo público imediato. Ele o leva para um lugar reservado. Ele dá a este homem atenção exclusiva. No meio da multidão, no meio do barulho do mundo, Jesus te chama hoje para um momento à parte com ele. Ele quer falar contigo no secreto. Ele quer tocar nas áreas mais profundas da sua dor, longe dos olhos curiosos, longe do julgamento alheio. Ele te vê, ele te conhece, ele se importa com a sua dor individual. Este é um Deus pessoal. Ele não te trata como mais um na multidão. Ele te chama pelo nome. Ele te separa para um encontro transformador. E então, os gestos de Jesus. Que coisa profunda! Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Um toque direto na fonte do problema. Um toque que diz: eu sei onde dói. Eu sei o que te impede de ouvir. Jesus não tem medo de tocar na nossa ferida, na nossa limitação. Ele vai direto ao ponto. Ele não está interessado em paliativos. Ele quer a cura na raiz. E depois, cuspindo, tocou-lhe na língua. Naquela cultura, a saliva era vista por alguns como tendo propriedades curativas. Mas aqui vai muito além disso. É um ato de profunda identificação, quase de repulsa à condição que prendia aquele homem, mas ao mesmo tempo um ato de poder criativo. A mesma boca que proferiu o universo agora libera algo para destravar a língua daquele homem. É um toque que diz: eu refaço o que está quebrado, eu libero o que está preso. E o clímax se aproxima. Versículo 34. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Por que Jesus ergue os olhos ao céu? Ele está demonstrando total dependência do Pai. Ele está conectando o poder terreno com a fonte celestial. Ele está nos ensinando que toda verdadeira restauração vem do alto. Nossas soluções não estão nas circunstâncias ao redor, mas no Deus que está acima de todas as circunstâncias. Os céus precisam se abrir. E hoje, neste domingo de restauração, eu declaro: os céus estão abertos sobre a sua vida. A conexão foi restabelecida. O que você precisa não virá dos homens, não virá da economia, não virá da política. Virá do trono da graça, através de um céu aberto por Jesus Cristo. E ele suspirou. Que suspiro foi esse? Não era um suspiro de cansaço, mas de profunda empatia, de compaixão. Era o peso da condição humana sobre ele. Era o prelúdio do grande suspiro que ele daria na cruz, quando levou sobre si todas as nossas enfermidades.
todas as nossas dores, todas as nossas limitações. Naquele suspiro estava contido o preço da nossa restauração. Ele sentiu a dor daquele homem, a dor da humanidade separada de Deus. Ele gemeu em espírito, antecipando a vitória que estava prestes a liberar. E então, a palavra de comando. A palavra que ecoa através dos séculos e chega até você hoje com a mesma intensidade, com o mesmo poder criativo. Efatá, que significa abra-se. Efatá não é um pedido, não é uma sugestão, é um decreto divino, é uma ordem irrevogável. É a mesma autoridade que disse haja luz e houve luz. É a mesma autoridade que disse a Lázaro vem para fora e o morto reviveu. É a mesma autoridade que acalmou a tempestade com uma palavra. Esta autoridade está sendo liberada sobre a sua vida agora. Efatá. Para os seus ouvidos espirituais, abra-se. Comece a ouvir a voz de Deus com uma clareza que você nunca experimentou antes. Discirna a sua vontade, entenda os seus planos, ouça as estratégias que Ele tem para a sua família, para o seu ministério, para as suas finanças. Chega de viver na confusão, na incerteza. Efatá. Ouça a voz do bom pastor te chamando pelo nome, te guiando por veredas de justiça, te conduzindo a águas tranquilas. Ouça o sussurro do Espírito Santo te consolando, te fortalecendo, te revelando os segredos do coração do Pai. Em nome de Jesus, eu decreto: surdez espiritual, saia agora. Efatá. Efatá. Para a sua boca, abra-se. Comece a declarar as maravilhas do Senhor. Comece a profetizar sobre o vale de ossos secos na sua vida. Comece a liberar palavras de fé, de esperança, de vitória. Que a sua língua seja destravada para o louvor, para a adoração que move os céus. Que a sua boca seja um instrumento de bênção, de edificação, de proclamação do Evangelho. Chega de murmuração, chega de palavras negativas, chega de incredulidade. Efatá. Que a sua boca declare com ousadia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Que a sua voz se levante em oração intercessória que move montanhas. Eu decreto: mudez espiritual, mudez de fé, seja quebrada agora. Efatá. Salmo 51:15 diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Receba esta palavra. Efatá. Efatá. Para as portas que estavam fechadas na sua vida, abra-se. Aquela porta de emprego que parecia impossível. Aquela porta de reconciliação familiar que estava trancada pelo orgulho e pela mágoa. Aquela porta de provisão financeira que o inimigo tentou selar com dívidas e escassez. Aquela porta de oportunidade ministerial que parecia inatingível. Aquela porta da saúde, da cura, da restauração física e emocional. Em nome de Jesus, pelo poder contido na palavra Efatá, eu declaro: portas de bronze se quebrem, ferrolhos de ferro sejam despedaçados. Isaías 45:2. Toda porta que Deus tem para você, que o inimigo tentou manter fechada, seja destrancada agora. Efatá. Apocalipse 3:7 e 8. Nos lembra que Ele é aquele que tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. E Ele diz a você hoje: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Creia nisso, receba isso. Efatá, abra-se. Efatá, para os céus sobre a sua cabeça, abram-se. Que a comunicação com o divino seja fluida, constante, poderosa. Que você experimente a realidade de céus abertos como Jacó em Betel, Gênesis 28:12, vendo anjos subindo e descendo, a manifestação da presença e do favor de Deus. Que você viva debaixo da promessa de Malaquias 3:10, onde Deus repreende o devorador e abre as janelas do céu para derramar bênçãos sem medida. Chega de sentir Deus distante. Chega de orações que parecem bater no teto e voltar.
Hoje é dia de conexão direta. Hoje é dia de sentir a chuva serôdia e temporando o Espírito Santo encharcando a sua terra seca. Eu decreto: céus de bronze, sejam rasgados agora. Nuvens carregadas de bênçãos, derramem-se sobre este povo. Efatá, abram-se. O resultado imediato para aquele homem em Decápolis foi espantoso. Marcos 7:35. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Veja a rapidez, logo. O poder de Efatá não é para amanhã, não é para o mês que vem, é para agora. A manifestação pode ser instantânea. Os ouvidos se abriram. A prisão da língua se desfez. Aquilo que o prendia, que o limitava, foi quebrado, desfeito, aniquilado pelo poder da palavra de Jesus. E ele começou a falar perfeitamente. A restauração foi completa. Não foi uma melhora parcial, não foi um alívio temporário. Foi uma transformação radical e total. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, neste domingo de restauração. Uma obra completa, onde havia surdez, que haja audição clara da voz de Deus. Onde havia mudez, que haja proclamação poderosa da sua verdade. Onde havia portas fechadas, que haja acesso livre às bênçãos e oportunidades. Onde havia céus fechados, que haja comunhão íntima e manifestação do seu poder. Efatá não é só para o ouvido e para a língua, é para todas as áreas da sua vida que precisam ser abertas, destravadas, restauradas. Pense nas áreas que parecem emperradas. Talvez seja a sua mente cheia de pensamentos de derrota, de ansiedade, de medo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:7 que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mente sã. Eu libero um efatá sobre a sua mente agora. Abra-se para a paz que excede todo o entendimento. Abra-se para pensamentos de fé, de esperança, de futuro. Rejeite toda a fortaleza mental que o inimigo construiu. Efatá, talvez seja o seu coração, ferido por traições, por perdas, por decepções. Um coração fechado, que não consegue mais amar, confiar, perdoar. Jesus é aquele que cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147:3. Eu libero um efatá sobre o seu coração agora. Abra-se para o bálsamo de Gileade. Abra-se para o amor restaurador de Deus. Abra-se para o perdão que liberta. Deixe a amargura ir embora. Deixe a dor ser lavada pelo sangue de Jesus. Efatá. Abra-se para a alegria da salvação. Talvez sejam as suas finanças, uma situação que parece um labirinto sem saída. Dívidas que se acumulam, escassez que persiste, portas de prosperidade que parecem seladas. Deus prometeu em Filipenses 4:19, suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu libero um efatá sobre as suas finanças agora. Abra-se para a sabedoria divina na administração. Abra-se para novas fontes de renda. Abra-se para a restituição daquilo que o gafanhoto roubou. Joel 2:25. Que as janelas do céu se abram e derramem sobre você bênçãos financeiras que te façam transbordar para abençoar outros. Efatá. Abra-se. Talvez seja a sua família. Relacionamentos quebrados, comunicação difícil, filhos distantes, um lar sem paz. Deus é um Deus de restauração familiar. Ele prometeu converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:6. Ele deseja que o seu lar seja um pedaço do céu na terra. Eu libero um efatá sobre a sua casa, sobre a sua família agora. Abra-se para o diálogo, abra-se para o perdão, abra-se para o amor que cobre multidão de pecados. Abra-se para a presença restauradora de Jesus no centro do seu lar. Que as muralhas de separação caiam por terra. Efatá, abra-se.
Este Efatá divino não é apenas um evento isolado, é um convite para vivermos em um novo estado de ser. O estado de constante abertura para Deus. Abertura para ouvir sua voz, abertura para falar suas palavras, abertura para receber suas bênçãos, abertura para andar pelos caminhos que Ele preparou. É viver debaixo de céus abertos e diante de portas destrancadas. Mas como manter essa abertura? Como viver a vida Efatá? Primeiro, pela fé. Aquele homem foi curado porque pessoas tiveram fé para levá-lo a Jesus, e certamente porque ele respondeu à presença de Jesus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que o Efatá liberado hoje sobre a sua vida é real, é poderoso e já está operando. Creia que os seus ouvidos foram abertos, que a sua língua foi solta, que as portas estão destrancadas e os céus estão abertos. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Romanos 10:17. Declare a sua fé, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. A fé é a chave que mantém a porta aberta. Segundo, pela obediência. Quando a porta se abre, você precisa atravessá-la. Quando Deus falar, você precisa ouvir e obedecer. A obediência ativa as promessas de Deus. De que adianta uma porta de emprego aberta se você não se levanta para ir à entrevista? De que adianta ouvir a direção de Deus se você escolhe seguir o seu próprio caminho? A vida Efatá exige ação alinhada com a vontade de Deus revelada. Tiago 1:22 nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A obediência demonstra que você realmente ouviu e creu. Terceiro, pela oração constante. Viver debaixo de céus abertos significa manter a comunicação fluindo. A oração é a nossa linha direta com o Pai. Não apenas pedir, mas adorar, agradecer, interceder, conversar com Deus. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. A oração mantém a atmosfera espiritual carregada da presença de Deus, mantém nossos ouvidos espirituais atentos e nossa boca pronta para declarar sua vontade. A oração é a respiração da alma que vive a vida Efatá. Quarto, pela proclamação. Aquele homem, depois de curado, mesmo Jesus pedindo discrição, provavelmente para evitar o sensacionalismo e focar na mensagem, não conseguia se conter. Ele falava perfeitamente e divulgava o que lhe acontecera. Marcos 7:36. Quando você experimenta o Efatá de Deus, sua boca se abre naturalmente para testemunhar. Use a sua voz destravada para declarar as obras do Senhor. Profetize sobre o seu futuro. Declare a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias. Libere o Efatá sobre outras pessoas que precisam de um toque de Deus. A sua boca se torna um canal do poder restaurador de Deus no mundo. Quinto, pela comunhade. Aquele homem foi levado a Jesus por outros. A vida cristã não é para ser vivida isoladamente. Precisamos uns dos outros. Precisamos da igreja, do corpo de Cristo para nos apoiar, orar conosco, nos encorajar, nos levantar quando tropeçamos. Hebreus 10:24-25 nos exorta a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. A comunidade de fé é o ambiente onde o Efatá se multiplica e se fortalece. Juntos, como nós, somos mais fortes. Sexto, pela gratidão. Reconheça cada pequena abertura, cada porta destrancada, cada sussurro ouvido, cada palavra liberada. A gratidão mantém o coração aberto para receber mais de Deus. Um coração grato atrai o favor divino. Salmo 100 nos convida a entrar por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. A gratidão sela a obra de restauração e nos posiciona para novas maravilhas. Hoje, neste domingo de restauração, o Espírito de Deus está se movendo de forma poderosa.
Ele está procurando corações dispostos a receber o seu Efatá. Ele está procurando aqueles que estão cansados do silêncio, da mudez, das portas fechadas, dos céus de bronze. Talvez você esteja pensando, mas eu já esperei tanto tempo. Já tentei de tudo. Será que isso é para mim? Sim, é para você. Aquele homem de Decápolis provavelmente já tinha perdido as esperanças. Mas o encontro com Jesus mudou tudo. Não importa há quanto tempo você espera. Não importa o tamanho da sua limitação. Não importa quantas vezes você falhou. O poder de Efatá é maior do que qualquer circunstância, é maior do que o seu passado, é maior do que a sua dor, é maior do que a sua dúvida. Sinta a unção de rompimento neste ambiente agora. Sinta as cadeias começando a afrouxar. Sinta as muralhas começando a tremer. Sinta a atmosfera mudando. O leão da tribo de Judá rugiu sobre a sua vida. O som do Efatá divino está ecoando nas regiões celestiais e na sua alma. É tempo de se levantar. É tempo de sacudir a poeira da resignação. É tempo de crer no impossível. É tempo de abrir os ouvidos para a voz que te chama para um destino glorioso. É tempo de destravar a sua boca para profetizar a sua vitória. É tempo de avançar pelas portas que ele está destrancando. É tempo de viver debaixo de céus abertos. Receba agora, em nome de Jesus. Eu libero sobre cada pessoa que ouve esta palavra, onde quer que esteja. Efatá. Efatá sobre seus ouvidos espirituais. Ouça. Ouça a voz do Pai te chamando de filho amado. Ouça a estratégia do céu para a sua vida. Ouça o chamado para o seu propósito. Efatá sobre sua boca. Fale. Fale com autoridade. Profetize. Louve. Declare a palavra. Libere o som da vitória. Efatá sobre suas portas. Abram-se. Portas de oportunidade, de provisão, de restauração, de cura, de milagres. Abram-se agora. Efatá sobre os céus acima de você. Abram-se. Que a glória de Deus desça. Que a chuva de bênçãos te alcance. Que a comunhão seja restaurada. Efatá sobre sua mente. Abra-se. Para a paz, para a fé, para a clareza, para os pensamentos de Deus. Efatá sobre seu coração. Abra-se. Para o amor, para o perdão, para a cura, para a alegria. Efatá sobre suas finanças. Abram-se. Para a provisão, para a multiplicação, para a generosidade. Efatá sobre sua família. Abra-se. Para a reconciliação, para a paz, para o amor, para a unidade. Este é o seu domingo de restauração. Este é o dia que o Senhor fez para a sua completa libertação e abertura. O ciclo de fechamento acabou. O ciclo de silêncio acabou. O ciclo de limitação acabou. Um novo tempo começa agora. Um tempo de céus abertos e portas destrancadas. Um tempo de ouvir claramente e falar poderosamente. Um tempo de andar na plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Creia. Receba. Viva o seu Efatá. Se você crê e recebe esta palavra profética de restauração, de céus abertos e portas destrancadas, comente agora mesmo com fé. Efatá na minha vida. Declare isso em voz alta onde você está. Sinta o poder desta palavra vibrando em seu espírito. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir este decreto divino hoje. Vamos espalhar o som do Efatá. Este é apenas o começo. O Deus que abriu os ouvidos e soltou a língua daquele homem em Decápolis está fazendo uma obra nova e completa em você hoje. Saia daqui diferente. Saia daqui ouvindo o céu. Saia daqui falando com autoridade. Saia daqui pronto para atravessar as portas que ele destrancou. Saia daqui vivendo debaixo de céus abertos. A sua restauração começou. O seu Efatá chegou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.